E quando ele retornou para o Brasil, ele tinha um colega que tinha uma equipe de vendas no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Isso. E ele foi convidado por esse colega para a grata missão de demitir a equipe de vendas. Isso eu não sabia. Ele teve essa grata missão. Pô, Luiz, você me ajuda ali, vou descontinuar o negócio. E aí ele, ao invés de demitir, continuou com a equipe e, junto com essa equipe, começou a vender inglês porta a porta. Uma coleção que ele trouxe dos Estados Unidos, chamado Inglês Dinâmico, com fita VHS. Tem gente que não sabe o que é isso. VHS. Eu também não sei, então eu só estou contando a história. Eu ouvi falar. Boa tarde, bom dia, boa noite. É muito esquisito estar desse lado, porque eu sempre estou atrás do computador, mas hoje eu vou começar aqui um podcast pra lá de especial, algo que eu não esperava fazer e tenho muita honra de estar aqui com... mostra eles aí, você já vai saber quem é. Nicadan, Cata, elas estão aqui enobrecendo, qualificando o nosso podcast, né? Puxa, que honra ter vocês aqui conosco. Muito obrigado por essa participação. Estou realmente, sensibilizado. E como vocês são convidados, Nicadan, Cata, por favor, se apresentem aqui para o Universo CNA. Fala, Maurício, fala, alunos. Pô, a gente não veio participar aqui, não. A gente vai fazer muita bagunça aqui hoje. Opa! Eu já fiquei sabendo que é o agito que funciona aqui no podcast. Aliás, parabéns pela iniciativa, né? Levar conteúdo, entretenimento para os nossos alunos. Eu acho que é isso que faz o CNA uma escola diferente, de fato, né? Ir além da sala de aula. Bom, falando um pouquinho da minha trajetória, né, de CNA, eu trabalho no franqueador da marca, estou há 25 anos no CNA. O CNA completa 50 anos, e desses 50 anos, 25 eu estive lá, quase a idade da escola de vocês. É verdade, que medo! Vocês já fazem um trabalho brilhante aqui em Curitiba, que é uma das praças mais importantes para o CNA, há 30 anos. E ao longo dessa jornada aí tem muitos causos, muitas histórias, e eu vou dividir algumas aqui hoje com vocês. Legal. E eu acho que a história mais bacana que eu vou trazer aqui é uma curiosidade. Vocês sabem aí como o CNA surgiu? Tem muita gente que não sabe. Você tá de careca, você tá com cabelo branco, mas tô com cabelo branco de saber, né, Cata? É isso aí. E tô acompanhado aqui do coração da nossa empresa, que é a área de educação, a Cata, parceiraça aí fazendo esse trabalho com a gente. É o nosso Hot Beat, né? É isso aí. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui conhecendo a escola de perto, vendo nossos produtos tomarem vida, né? Os alunos aprendendo, isso é muito bacana. Eu sou Catarina Pontes, Cata, já estou na área de educação há apenas 25 anos, pouquinho mais de 25 anos. Nossa. Sou tradutora e intérprete de formação, mas trabalhei pouco na área. Me lembro na época da escola uma professora falando, não vai ser tradutora que você vai acabar sendo professora de inglês. Imagina. É isso. Caiu na testa, mas não me arrependo nem um pouco. Que bom, sorte nossa, né? Amo trabalhar na área de educação, sou muito feliz com o que eu faço e muito feliz em poder contribuir com o CNA também. Gente, vou contar um segredo aqui, maluca por trabalho, viu? O livro que vocês estudam, passa tudo lá nas mãos dela. A gente estava aqui falando um pouquinho de bastidor e tudo mais, ela... Será que eu posso conversar um pouquinho com os alunos para saber como que eles... Foi, verdade. E aí, a Mica vai contar a história, mas também posso contar como é que é feito o material didático. Deve. Não sei se todo mundo sabe qual que é o processo. Não é nada simples, mas posso contar um pouquinho também. Deve. Vamos querer saber sim. Mas como é que nasceu o CNA? Como é que eram os nossos livros? Cara, a história do CNA é uma história muito interessante, né? O nosso fundador, ele chama Luiz Gama. Lá na década de 70, para ser mais preciso, em 1973, como um bom mineiro, ele acabou indo para os Estados Unidos, né? Então, conheceu um pouquinho essa vida no exterior. E lá nos Estados Unidos ele viu uma coisa que se repetia, um arco amarelo, né? Um M chamado McDonald's, e ele ficou com aquilo na cabeça e falou, caramba, existe alguma coisa diferente aqui, um padrão e tudo mais. E com essa vivência dos Estados Unidos, chegou a ser taxista e tudo mais, retornou para o Brasil. E quando ele retornou para o Brasil, ele tinha um colega que tinha uma equipe de vendas no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Isso. E ele foi convidado por esse colega para a grata missão de demitir a equipe de vendas. Isso eu não sabia. Ele teve essa grata missão. Pô, Luiz, você me ajuda ali, vou descontinuar o negócio. E aí ele, ao invés de demitir, continuou com a equipe e,
junto com essa equipe, começou a vender inglês porta a porta. Uma coleção que ele trouxe dos Estados Unidos, chamado Inglês Dinâmico, com fita VHS. Tem gente que não sabe o que é isso. VHS? Eu também não sei, então só tô contando a história. Eu ouvi falar. E, cara, e aí, vendedor de Barça, gente. Procurem no Google o que é a Barça também. Acho que a grande maioria dos nossos alunos não sabe o que é a Barça. Mas, enfim, retomando um pouquinho a história. E aí ele trouxe essa coleção de inglês, chamada Inglês Dinâmico, ficou com essa equipe de vendas. Ele percebeu que um dos vendedores vendia 2, 3 vezes mais que o segundo colocado. E aí ele achou aquilo estranho e convidou esse cara para bater um papo. E esse cara veio todo sem jeito e falou: sabe o que é, seu Luiz? É que além de vender, eu estou prometendo aula de tirar dúvida. Eu estou prometendo aula de inglês. E, cara, não existia nada disso, né? Só a venda do produto. Exato, se vira, né? E o seu Luiz, safo como ele é, né, ele enxergou ali uma grande oportunidade. Pode? Que saudade, seu Luiz. Puxa, vontade de dar um abraço no senhor. Espero que o senhor esteja vendo. Realmente um beijo no seu coração, seu Luiz. Ele é uma pessoa realmente DNA da nossa empresa, tem muito dele. E ali, em vez de ele ficar bravo, né, ele, safo, enxergou como uma grande oportunidade e colocou isso junto às estratégias de venda dele, né, o tirar dúvidas. E quando ele viu, ele já estava com uma sala de aula ali, um andar, na verdade, no centro de Porto Alegre, com mais de 1.000 alunos. 1.000 alunos? Mais de 1.000 alunos. Ele brinca, existia a vendendo marca... de porta a porta. Ele falava, existia a marca A, a marca B, a marca C, já consolidada. Isso sem redes sociais, hein? Sem redes sociais, hein, gente? Bem lembrado, cara, bem lembrado. E eu ali, sem marketing, sem nada, já estava com mais de 1.000 alunos. E foi assim que a história do CNA nasceu, né? Então, de Porto Alegre, ele veio para Curitiba, né? O segundo passo dele na sequência foi para Curitiba, para Campinas, que é interior de São Paulo, até chegar na capital e hoje o CNA ser uma das maiores redes de escola de idiomas do país, né? Então, foi assim, o CNA nasceu aí de uma promessa de um vendedor ali em tirar dúvidas da coleção que o seu Luiz trouxe. Visionário. Exatamente, E isso é uma coisa extremamente interessante da gente ver como é que as oportunidades com as dificuldades fazem o acontecer, né? Só que nesse meio tempo houve percalços, né? O CNA ganhou corpo, o CNA cresceu, deixou de ser venda porta em porta, teve as unidades na Lapa. Gente, eu fiz treinamento na Lapa. Nossa, antes da Oscar Porto, hein, Nicadan? E Oscar Porto, hoje Avenida Paulista, mas Nicadan, Cata, como é que foi essa evolução do CNA? A passagem do vendedor porta a porta para ser hoje o que o CNA é no âmbito nacional? Cara, como você falou, né, a gente já pegou muitas histórias de CNA, né, e chegamos hoje à liderança de mercado, né, a maior rede de ensino de idiomas do país em número de alunos, né, estudam conosco alguma coisa em torno de 360 mil alunos, e recebemos esse ano, pela 30ª vez consecutiva, a chancela de excelência da ABF, né, trazendo mais um pouquinho de curiosidade. A ABF é a associação que rege o sistema de franquia, né, a Associação Brasileira de Franchise. E o que isso significa para a gente? Significa qualidade na ponta, entregar o melhor serviço, o melhor ensino para os nossos alunos. E além de outros tantos prêmios já recebidos que só mostram o quanto o CNA de fato tem um compromisso muito sério com a educação. O próprio Reclame Aqui, que todos vocês conhecem, a gente, pelo 2º ano consecutivo, foi eleito uma das marcas que mais respeita o consumidor na leitura do Reclame Aqui. Uma chancela também chamada NPS Awards, que é um prêmio que avalia a relação do consumidor para com as marcas. Cara, vou te falar que a gente foi finalista ali com 2 marcas gigantes de idiomas e a gente levantou o caneco de primeiro lugar. Né? Então, parabéns para a rede, hein? Parabéns para a administração nacional. Parabéns para nós todos, né? Parabéns. Exatamente, cara. Isso só acontece com o trabalho de vocês na ponta. Né? Então, você é um parceiro querido, representa a marca muito bem em Curitiba e os nossos alunos estão muito bem assessorados aqui com tudo que vocês entregam em educação. Mas a gente tem uma moleza, né? Que é o material didático. E agora eu quero que a Cata fale como foi a evolução do nosso pedagógico
como foram a evolução dos materiais didáticos, do laboratório que era com fita cassete. Vai procurar ali no Google, fita cassete, viu, garotada? Cara, fita cassete, eu lembro de um meme. Vocês vão procurar o que é fita cassete. Mostra a fita cassete e uma caneta Bic do lado. Opa. E aí tem uma pegadinha ali de que tem a ver a caneta Bic com a fita cassete. É boa. Só quem viveu sabe, né? Sim, mas eu quero ouvir da Cata como que foi a evolução, quais os passos que o CNA deu, quais os passos que o CNA está dando e o futuro, os projetos que o CNA tem na área pedagógica. Acho que é importante começar essa fala compartilhando um pouco do que é a missão do CNA, que é educar para o desenvolvimento das pessoas e a construção de uma sociedade melhor. Então, tendo isso em mente, é muito importante saber olhar para o nosso histórico e ver aonde queremos chegar. Então, isso que a gente mencionou, né, em brincadeira de fita cassete, fita VHS, que muitos dos nossos alunos não conhecem, nem viram em casa, né, fez muito parte da construção de muitos dos professores que trabalham na rede hoje, de muitos dos coordenadores e de muitas pessoas do departamento de educação, inclusive a minha, né? Em loco, né? Exato. Né? Então, desde fita cassete, CD, depois indo para MP3, né? Tudo isso, e hoje, assim, tudo que a tecnologia traz de benefício para a gente. Então, falando um pouquinho da construção de um material didático, eu não sei o quanto que todo mundo conhece, existe um processo muito extenso de pesquisa antes da construção de um material. O que tem nessa pesquisa? Pesquisa de mercado, pesquisa do público-alvo, o que hoje ajuda um aluno a aprender de fato. Né? A gente sabe assim que o mundo mudou, então assim, você está chovendo molhado. E o modo de aprender um idioma mudou muito. Né? Então, assim, se eu olhar para quando eu aprendi, quando eu comecei a estudar inglês, faz pouco tempo, meus pais não podiam pagar um curso, então eu traduzia música, traduzia livros de leitura, foi assim que eu fui ganhando vocabulário, até eles conseguirem pagar um curso, eu comecei a estudar, e aí fui trilhando meu caminho e nunca parei de estudar. Nunca. Né? Então isso é uma coisa muito importante. Quem estuda idiomas, isso sim, nunca se para de estudar. Fato. Né? Porque assim, a língua é muito dinâmica, ainda mais quando a gente olha para o inglês e olha para o espanhol também, mas o inglês tem um peso maior aqui, são línguas muito vivas. Então, assim, sempre tem coisa nova para aprender. Então, assim, não é assim, acabei de estudar. Não se acaba de estudar um idioma. Medicina não se acaba, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, estudar... Direito. Tem uma frase que eu gosto muito de Edward Lehman, que fala que aprender acaba junto com a sua vida. Você só para de aprender quando você morre. Muito bacana isso, hein? É bonito, inspirador. Mas voltando para o material didático. Eu quero pegar um gancho nessa sua fala, Cata. Assim, gente, aproveitem ao máximo a oportunidade que vocês estão tendo de aprender um novo idioma, né? O quanto ele abre portas. Acho que seja o pai, né, que matriculou, seja vocês por iniciativa própria, cada um de vocês tem sonhos e não tenho dúvida nenhuma que o idioma é a via para chegar em cada um desses objetivos. Posso fazer um adendo? Sim. Dei uma olhada em episódios que nós já tivemos aqui nesse podcast. Nós tínhamos uma aluna, a gente estava até conversando antes de começarmos a gravação, de uma aluna nossa, exatamente, a Norma. Norma, um beijo. Ela fez um podcast aqui conosco. O sonho dela era trabalhar na NASA. Não só trabalhou, como tá para voltar e escrever um livro em inglês, e a NASA usa hoje para dar curso. Enfim, eu não entendo nada daquelas coisas que ela fala de estrela, mas o inglês eu entendo. E a gente já te devolvo, roubei a fala. É verdade. A gente tem diversas histórias dessa, Maurício, espalhadas Brasil afora. Eu não vou esquecer de uma da nossa escola de Barra dos Bugres, onde um indígena pegava a canoa e atravessava o rio para aprender o idioma e levar cultura para a aldeia. Essa foi uma que me marcou bastante. Muito nobre isso, hein? E para finalizar aqui a minha intervenção na fala da Cata, a gente também estuda muito pesquisa de mercado, e a mais recente me chamou a atenção de que a gente não sabe qual será a profissão do futuro. Verdade. Quais serão as profissões do futuro? A única certeza que a gente tem é que, independente de quais sejam, vai ser necessário o idioma, vai ser necessário o inglês. Concordo. Então aproveitem muito essa oportunidade que vocês estão tendo na vida de vocês. E é sempre importante olhar para o aprendizado de idioma com uma aplicabilidade imediata. Não assim, um dia eu vou precisar. Então, como o Nica falou, aproveitar cada oportunidade, e o CNA tem, assim, diversas oportunidades para poder colocar o idioma em prática. Só para terminar, assim, a construção do material didático, então, assim, após essa série de pesquisas,
nós olhamos para o que a gente quer oferecer dentro do CNA, o que se encaixa no nosso portfólio, o que vai ao encontro do perfil dos nossos alunos, e aí constrói esse material. A gente desenha o que vai ser coberto dentro da coleção, a gente escolhe as imagens com todo o cuidado do mundo, faz os exercícios de acordo também, para não trazer um desafio nem muito alto, nem muito baixo. Isso é muito delicado. Isso é super importante para não causar frustração, para não levar à desistência. Então, a gente tem todo esse cuidado. Então, a gente olha, por exemplo, lá para o público infantil. A gente sabe que para os pequenininhos, o mundo da imaginação, da fantasia, que é retratado nos nossos materiais com personagens Disney, trazem essa ludicidade necessária para as crianças e trazem esse engajamento para eles se conectarem num primeiro momento com o idioma. Né? Quando a gente vai crescendo um pouquinho, olhando, por exemplo, para a coleção atual de Kids, indo para os adolescentes ali, trazer um mundo de aplicativos de jogos, trazer esse mundo digital, né? Sem ficar reforçando mídias sociais, a gente sabe que tem uma idade limite para poder começar, tudo isso sendo muito respeitado, de acordo com a faixa de desenvolvimento das crianças e adolescentes. Certo. Então, olhando para isso, para trazer esse apelo também para esse engajamento maior. A gente sabe que tem muitos alunos já adolescentes já vão para fora por diversos motivos, não só por turismo, mas vão para jogar, né? Jogar não só esportes, né? Que está super em voga. É quase uma profissão já hoje, né? Sim, é um esporte olímpico já, para o ano que vem. Isso eu não sabia. Meu cabelo branco desatualizado, hein? Então, assim, vão jogar e ganham bolsas em universidades. Fica a dica para vocês, olha aí, dos esportes como eu, Nica também é do esporte aqui, focar nessa combinação, esporte e inglês, para conseguir uma carreira exterior. E o CNA ajudando agora com a parceria agora de facilitando aluno ingressar em universidades em todos os lugares do mundo, né? Sim, exatamente. Então, assim, a gente tem esse olhar para o mundo. A gente quer o cidadão para o mundo se comunicando no idioma com conforto, com tranquilidade. Então, a gente tem parcerias muito bacanas, por exemplo, com a National Geographic Learning, a gente tem uma biblioteca dentro do CNA-NET. Sensacional. Que é sensacional, com 50 títulos para vocês escolherem. A gente tem as aulas, as Master Lessons, com a Full Sail University, que são fantásticas também, que trazem esse foco em economia criativa. A Nica estava falando agora, a gente não sabe a profissão do futuro. Isso sempre vai ser uma verdade. O que vai ser a profissão do futuro daqui 5 ou 10 anos? Vai ser sempre um enigma, mas a certeza da necessidade do idioma é crucial. Se você me permite, eu digo aqui para minha equipe que hoje o material didático do CNA, o livro já é a parte secundária, porque o que se desenvolveu em portal do aluno, em capacidade dele estudar, de trabalhar na web, é muito maior que o livro. O livro não pode deixar de ter o contato dele na sala de aula, na lição, tudo. Mas o que eu vejo de potencial de estudo e desenvolvimento com a parte da web que o CNA desenvolve no portal do aluno é uma grandeza. Como um ecossistema. Então ele tem material didático ali na mão, para poder se apoiar, ele tem a parte digital, ele tem o que acontece na escola e tem o que acontece na rede. A gente tem muita coisa dentro da rede que possibilita que os alunos interajam e até no exterior com o Speaking Exchange que a gente está fazendo. Então, assim, são muitas possibilidades. O CNA Labs, por exemplo, que não sei se todo mundo sabe, mas foi indicado ao Eltons. O Eltons é como o Oscar do material didático. É um prêmio oferecido pelo Conselho Britânico, a cerimônia de entrega é no Reino Unido, então o CNA esteve presente no ano passado lá, dando sua cara para... Parabéns. Gente, olha o que ela está dizendo, hein? O material que vocês estudam é desenvolvido lá pela área pedagógica do CNA, tá chique demais. Concorreu ao Oscar de Educação. Oscar do material didático. Não é pouca coisa, não. Não é fraco, não. Não é fraco, não. Café no bullying. E aí, olhando para os adultos, também, a gente olha para os pequenos, olha para os adolescentes, olha para os adultos, olha para inglês, para espanhol, para os adultos iniciantes, né, Maurício? A gente desenvolveu um curso que também atende essa necessidade do aluno adulto, de ter flexibilidade, de ter autonomia, de ter relevância no seu aprendizado, que foi o CNA Pro. Então, assim, tudo isso para atender essa demanda que muda muito rápido. O CNA está ali correndo atrás para tornarem os sonhos realidade. Como sempre. Como sempre. Perrengues. Vamos falar um pouco de coisas doidas aqui, Nicadan? Bora, né? Bora, né? Perrengue para fazer as primeiras convenções, que antes eu lembro, era um jantarzinho que a gente... Jantarzinho? Não, né? Fui maldoso com o seu Luiz. Isso. Não é a qualidade do jantar. Exatamente, porque afinal de contas foi no extinto Maxud Plaza, primeira convenção, um jantar. Se eu não estiver enganado, se alguém mais velho da rede de me corrigir, tudo bem. Acho que foi minha primeira convenção lá no Maxud. Foi um jantar, uma noite sensacional, um baita jantar, mas o número, como a Cata colocou, reduzido. E hoje, 50 anos de CNA, acredito que vai ser a convenção mais louca que vai ter.
Mas é facinho fazer isso, né? Hã? Mais memorável. Mas é bravo o negócio, né? E os perrengues pra fazer uma convenção, as loucuras, diz aí. Se organizar, não é, Nica? Super trabalhar fazer um café da tarde, né, cara? Trabalhar com evento e emoção o tempo todo, só para vocês entenderem, né? A convenção do CNA é um momento em que a gente reúne todos os nossos parceiros de negócio de todo o Brasil. E ali a gente faz um balanço dos resultados do ano vigente e apresenta todas as estratégias e novidades do ano seguinte para que a gente consiga sair ali fortalecidos e alinhados para oferecer na ponta para você, aluno, a melhor educação. Né? Então, como o Maurício falou, a gente começou há algumas décadas atrás em um evento de apenas um dia que acontece em São Paulo. E hoje a gente praticamente fecha um hotel para reunir os nossos franqueados do Brasil inteiro, né? Mais quase 700 escolas aí. Quase uma semana, né? A gente apresenta uma semana quase, como a Cata falou, então a gente apresenta campanha publicitária, apresenta novos produtos. Palestrantes sensacionais, eu lembro assim que eu aprendi muito com dicas, com lições de vida, realmente... Já teve uma galera fera, eu lembro Bernardinho, Leandro Carnal... E outros tantos. Guga. Foi sensacional a palestra. Sim, Marins lá no começo. Os caras. E também eu vou entregar aquela festinha também ali, que o povo também vai por causa da festa, viu, gente? Não é só trabalho, não. Faz parte. Também, né? Faz parte. Bom, falamos de bastante coisa boa, bastante coisa legal, e vamos falar uma coisa aí que deve ter sido complicado para o pedagógico, como um todo para a rede, né? Pandemia. Como foi o salseiro que vocês passaram lá nessa época aí, finalzinho em 19, que saiu a pandemia, e em março ali de 20, começo das aulas... Não. Para tudo. Hoje sim, hoje não. E a gente achou que eram só 15 dias, né, Maurício? Nossa. Lembra no começo? Vamos fechar tudo por 15 dias. E olha lá. Se tivesse sido, né? Só 15 dias. Bom, mas olhando pro todo, assim, foi muito aprendizado também, né? Foi muita tristeza, muita dor, ninguém saiu ileso. Muitos setores sofreram muito e educação não foi um setor diferente. Né? Quando a gente olha para o Brasil inteiro, e aí a gente saindo um pouquinho do nosso contexto de escola de idiomas, olhando para a educação como um todo, o impacto foi gigantesco. Né? Se você pensar assim, os cursos não eram, em sua grande maioria, desenhados para serem ministrados no formato online. Eles são cursos presenciais, né? Sala de aula normal, escola, beleza. E não era só Curitiba, não era só Brasil, não era só América Latina que não sabia o que fazer, era o mundo todo. Sim. Né? Eu tenho colegas educadores no mundo todo, e aí a pergunta era, e agora? O que a gente faz? Né? Então, assim, não foi fácil pensar numa solução, não foi da noite para o dia. Quem responde essa pergunta, né? E agora? Exato. Então, assim, uma coisa que eu percebi que se fortaleceu muito no início da pandemia foi como os professores criaram uma rede de apoio. Então, assim, eu sou professora, o Nick é professor, você é professor, eu descubro uma coisa que dá certo, eu conto para vocês, vocês tentam, melhoram, dá certo, volta. De volta, exatamente. Então, foi se construindo essa rede, né, de apoio. Então, em março, para tudo, vai todo mundo para casa. Em abril, a ONU já tinha uma pesquisa que o impacto da pandemia era de 1,5 bilhão de estudantes no mundo todo. Meu Deus, já muito. em casa, assim, impactados pelo sistema educacional como um todo. E com isso a gente tinha que buscar soluções para fazer acontecer. Então, assim, não adiantava ficar jogando, por exemplo, a responsabilidade para a família para dividir as coisas. Todo mundo estava em casa, né? E trabalhar de casa a gente sabe que não é, né, sossego. Você trabalhando em casa, você tem que cuidar da casa também, você tem que fazer comida, tem que lavar louça, tem que cuidar dos filhos, tem que fazer tudo. A casa não para, né? A casa não para. Do mesmo jeito que as contas não pararam, né, durante a pandemia, mas deixa isso para outro momento. Né? Então, assim, pensar que muitas famílias não tinham a estrutura, por exemplo, vamos voltar para o contexto do Brasil, a estrutura de conseguir ajudar os filhos em casa, com lição de casa, com desenvolvimento. Pensa nos pequenininhos. Começando a aprender a desenvolver coordenação motora, aprender a ler. Tem muitas famílias, se a gente pensar nos diversos contextos do país, que o Brasil é um país muito diverso, um país gigantesco. Continental, né? Continental, exatamente. A gente tem contextos em que as famílias não são alfabetizadas. Como é que elas ajudam na lição de casa? A gente tem contexto que a internet não chega até a casa. Como é que vai fazer uma aula online? Teve lugares no Brasil que as aulas eram via rádio. Não sei se você chegou a ver essas notícias. Nem imaginava isso. Mas era via rádio. Mas para a rede, para o CNA, também aconteceu isso? De repente, uma unidade em cidade que não tinha, de repente, condição de internet com um bom sinal, tiveram que lançar mão disso também?
Nessa parte, assim, eu não consigo te ajudar. Tá. Porque no começo da pandemia eu ainda não estava no CNA. Entendi. Eu entrei em 21. No meio da pandemia, Nossa. eu entrei no CNA, mas assim, essa parte já tinha sido desenvolvida. E o CNA foi super ágil na busca por uma solução, buscando live class e deixando o estudo continuar acontecendo, porque nossa preocupação maior é com os alunos, com o resultado que a gente vai entregar e ajudar esse aluno a conquistar. Mas com certeza deve ter acontecido nas cidades pequenas que o CNA tem. Sim, o CNA está em todo tipo de cidade Exato, no país, né? Então, é por lógica, né? exatamente. Então, assim, muitos professores preparavam a matéria em papel, chegava e mandava para as famílias de alguma forma. Então, assim, a peteca não caiu, mas quase. É isso que quer dizer, né? como franqueado, o CNA foi muito ágil, mas também a solução foi muito boa, porque claro que tivemos problemas, claro que Claro, não tudo foi, novo, né? sim, não foi 100% todo mundo satisfeito, não. Mas eu acho que das possíveis soluções é que o CNA conseguiu, supriu muito a necessidade, o desespero que teve, porque não foi só o problema de fechar, né? Exato. Foi tudo que o país viveu também junto. Hoje um contexto muito grande aí do pânico, né? Exato, a saúde mental das pessoas foi Sim. gigantesca, né? Falou-se muito da saúde mental de professores, de alunos, pouco se falou da saúde mental de gestores que estavam, né, lidando com as pressões do governo, das famílias, dos professores, dos alunos. Continuar com a escola. Exatamente. Então, assim, tem que olhar para toda a população. Né? Que bom que esse momento mais difícil já passou. E agora Espero é que olhar sim. para o futuro e pensar em como a gente chega ainda mais longe nos próximos 50 anos. E uma coisa que eu não vou esquecer nunca naquela época, Maurício, é que a empresa inteira parou. Né? E o nosso principal objetivo ali foi nosso compromisso com os nossos alunos. Uhum. Né? Como você falou ali, meados de março, então nós já vínhamos ali de uma base de alunos que já tinham uma relação com a marca, mas nós tínhamos novos alunos começando esse relacionamento. Exatamente. Né? Então, dentro desse compromisso, que é essa jornada de pegar na mão do aluno para que ele atinja os objetivos através do aprendizado do idioma, a gente saiu com o CNA Live Class. E a premissa principal foi levar a mesma experiência e qualidade da sala de aula para a tela do computador dos nossos alunos, tanto que hoje é um dos principais carros-chefes da companhia. Eu faço ideia o quanto difícil deve ter sido você manter o encantamento para o aluno que não conhecia, que esperava uma coisa, esperava X e veio Y. Aí é complicado. E a gente teve colegas também que estavam adquirindo franquias, né, Nica? Na Sim. época que chegou a pandemia. Nossa, é mesmo. Né? E aí também a nossa preocupação Nossa. em abraçar todo mundo, porque somos só um CNA. Então essa é a nossa preocupação. verdade. Tá aqui do meu lado, ela entrou um pouquinho na frente, mas a área de educação do CNA ela é muito comprometida com a qualidade do ensino e foi muito ágil nesse processo. Então, como você falou, o aluno chegando, aquela relação, graças a Deus ele pôde sentir de fato o que é a entrega da educação CNA. Né? E hoje, a grande maioria aí continua conosco aí nessa jornada do aprendizado do idioma. Ainda bem. Ainda bem. E fiquem conosco. Gente, eu acho que a gente conversou bastante, teve bastante ideia para desenvolver. Tá acabando já? Eu não sei, por mim eu fico aqui, hein? Não tem. Muito bom, muito gostoso. Temos muita coisa ainda para desenvolver, para trabalhar. Espero que venham muitos outros. Outros sim, muitos outros. Outros 50 anos para a gente poder estar em outra prateleira, de repente. Tem muito o que fazer ainda, né? Tem muito o que fazer. Exatamente, né? Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu queria que vocês, de repente, dessem uma mensagem para toda a rede. Eu vou cobrar aqui Décio, Eduardo, Zé Carlos. Isso, eu fico falando aqui, eles têm que vir um dia aqui também. Tem que vir, não é? Poxa vida, né? Que bom. Acho que foi feito com muito carinho esse bate-papo. Foi um privilégio, uma honra ter vocês aqui conosco. E eu vou deixar eles falando agora, se despedindo, dando recado. Por favor, o microfone de vocês aí. Vai falar aí, Mica. Pode. Vamos lá. Se eu puder deixar um recado para vocês, eu sou mãe, tenho um filho de 14 anos, e lógico que vocês vão escutar, se vocês forem jovens, vão falar assim, lá vem ela com esse papo de mãe. Valorizem a oportunidade que vocês têm de estudar hoje. Se os pais de vocês pagam, se tem alguém investindo num curso para vocês estudarem hoje, não negligenciem essa oportunidade. Vocês vão agradecê-los no futuro. Podem acreditar em mim. Sem dúvida. E mãe sabe o que fala. Sempre. Cara, eu queria parabenizá-los novamente pela iniciativa, né? Adorei participar desse papo. Estou à disposição para um dia aqui, se for o caso, falar de publicidade, falar de marketing, por aí vai. Sou apaixonado por isso. É só aparecer. E assim como a Cata, até falei um pouquinho antes, primeiro também agradecê-los por terem escolhido CNA.
a gente leva muito a sério a questão da educação, o quanto a educação ela é transformadora, e essa é a razão pela qual nós levantamos todos os dias para oferecer o melhor ensino de idiomas para os nossos alunos. É esse compromisso que a gente tem com vocês. Agradecê-los por terem escolhido o CNA. Falha minha, do host aqui. Suas redes sociais do CNA, por favor. Vamos dizer, a gente vai colocar aqui no rodapé, mas, por favor, o pessoal que quer seguir vocês, que ainda não segue, onde que eles encontram vocês nas redes? Meu nome é bem facinho, é nome mesmo, viu, gente? Um dia também posso ser convidado para contar a história do meu nome, mas meu nome é Nicadan, Nicadan, e a minha rede social é @Nicadan. Não precisa nem de sobrenome com o nome desse. Piece of cake. Super fácil, né? No LinkedIn vocês me acham como Catarina Pontes. Tem algumas, eu descobri que tem uma Catarina Pontes Xará, que é fotógrafa, não sou eu sou da área de educação, mas fiquem à vontade para me adicionar lá. E se quiserem me escrever para contar um pouquinho da experiência de vocês com os cursos, com os materiais, meu e-mail é catarina.pontes@cna.com.br. Obrigada. É isso aí. Gente, mais uma vez, que privilégio ter vocês aqui comigo. Estou honrado mesmo. Agradeço todo mundo. Valeu, gente. Até a próxima. E quem sabe eles voltam aqui mesmo, né? Voltamos. Precisa, né? Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima.